De volta ao Money News para continuar falando sobre tarifaço, desta vez de outra ótica. Não é só Brasil e México que estão na mira de Donald Trump e de suas tarifas comerciais. Começam hoje a valer as taxas adicionais dos Estados Unidos à Índia. A decisão anunciada por Donald Trump eleva a taxa de 25% agora para 50%, uma das maiores taxas aplicadas pelo republicano a seus parceiros comerciais, mesma cota que foi aplicada ao Brasil. Américo Martins tem detalhes ao vivo de Londres. Américo, que prazer tê-lo por aqui novamente, meu caro. Uma ótima tarde a você. A Índia foi ameaçada e agora a ameaça concretizada, 50% de taxas. Exato, Gabriel. Muito boa tarde para você, uma boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no CNN Money. Gabriel, como você disse, essa sobretaxa passou a valer a partir do primeiro minuto desta quarta-feira e agora praticamente todos os produtos exportados pela Índia para os Estados Unidos sofrem com essa taxa de 50%, uma taxa muito alta que praticamente inviabiliza o comércio entre os dois países. A Índia tentou, logo no começo do governo do presidente Donald Trump, aplacar essa tentativa americana de ampliar as tarifas contra as importações de produtos indianos. O primeiro-ministro Narendra Modi foi um dos primeiros líderes a ir a Washington tentar convencer o Donald Trump a não aplicar essas tarifas. Ele esteve na Casa Branca já em fevereiro, poucas semanas, 3 semanas, para ser mais exato, depois da posse do presidente republicano. A reunião foi muito boa, todos se chamaram de amigos, disseram que iriam ter uma relação estratégica, de uma parceria estratégica entre Índia e Estados Unidos. O líder indiano prometeu comprar mais petróleo, mais armamento dos Estados Unidos e também deu início a uma negociação comercial de altíssimo nível entre os dois países. Tudo isso deu em nada. Eles não conseguiram fechar um acordo comercial. O presidente Donald Trump queria ter acesso amplo ao mercado agrícola da Índia, queria poder exportar comida e produtos agrícolas em grande escala para os indianos, mas o primeiro-ministro Narendra Modi quis proteger, em especial, os pequenos agricultores, milhões de pequenos agricultores na Índia. Acabaram não fechando esse acordo e os Estados Unidos aplicaram inicialmente uma tarifa de 25% sobre os produtos indianos. Isso teve como uma das justificativas o déficit comercial de 44 bilhões de dólares que os Estados Unidos têm com a Índia. Os Estados Unidos continuam sendo até agora o principal parceiro comercial dos indianos. Como a Índia não abriu esse mercado e o presidente Donald Trump ficou frustrado, ele acabou também, na sequência, anunciando que iria impor aquelas tarifas secundárias contra os países que importam muitos produtos da Rússia. A ideia aí seria asfixiar a economia russa para impedir que o esforço de guerra do Kremlin continuasse com os ataques na Ucrânia. Vários países estão e continuam estando sob essa ameaça de futuras tarifas, entre eles o Brasil, que compra muito óleo diesel e também fertilizantes da Rússia. Mas nós também temos a Turquia, a China, que compram muito petróleo russo. No entanto, o presidente Donald Trump resolveu se fixar na Índia. A Índia é o primeiro país que está sofrendo com essas tarifas por conta da compra de petróleo da Rússia. E com essas tarifas extras de mais 25%, o total das tarifas de importação de produtos indianos passou a ser de 50% a partir de hoje. Isso vai ter um impacto muito forte na economia indiana. Não é uma economia que depende tão fortemente de exportações. Tem um mercado um mercado interno muito grande e não tem a mesma dependência da exportação de outros países, por exemplo, do Sudeste Asiático, como o Vietnã, Tailândia e outros. Mas a Índia, mesmo assim, pode sofrer um corte de até 1% no crescimento do seu PIB, segundo analistas independentes da própria Índia. E também é possível que esse tarifaço sobre os produtos indianos tenha um impacto enorme no mercado de trabalho, com a destruição de centenas de milhares de postos de trabalho na Índia. Alguns setores, em especial, estão muito expostos a essa tarifa, porque eles exportam muito para os Estados Unidos.
por exemplo, o setor de têxteis, setor de joias e também o setor de tapetes e carpetes. E o que a Índia está fazendo, Gabriel, para tentar se precaver disso? Está tentando buscar outros mercados. O primeiro-ministro Narendra Modi conversou com o presidente Lula, por exemplo, trataram dessa questão do tarifaço. Ele já conversou também com autoridades da China e até com a própria Rússia. Ou seja, ao invés de parar essa importação de petróleo da Rússia, a Índia negocia a possibilidade de ampliar as relações comerciais com o Kremlin. Agora, eu queria chamar a atenção, só para concluir, Gabriel, da importância das negociações entre Índia e China. Neste final de semana vai acontecer uma reunião de cúpula de vários países da Ásia e o Narendra Modi vai a Pequim. Ele vai ter, inclusive, uma reunião bilateral com o Xi Jinping para tratar justamente de tarifaços e de uma ampliação do comércio entre essas duas grandes economias, Índia e China. Isso também vai ter um impacto geopolítico, porque a Índia é uma rival tradicional da China, lá na Ásia. Os dois países já tiveram muitos problemas de fronteira, inclusive, e nos últimos anos as administrações americanas estavam tentando atrair a Índia como um aliado dos Estados Unidos, tentando isolar um pouco a China. Mas por conta do tarifaço do presidente Donald Trump, ele está na prática empurrando a Índia em direção à China, a Índia que vai procurar mais mercados para suas exportações. E para concluir de uma vez, Gabriel, lembrando que nós estamos falando aqui de muitos países que compõem os BRICS, Rússia, Índia, China e o próprio Brasil, todos aí sofrendo com tarifas, sofrendo com mudanças comerciais e tendo conversas cada vez mais acentuadas para aumentar o comércio dentro desse bloco, que não é por definição, um bloco comercial, mas todos eles estão muito preocupados e tendem a tentar aumentar os negócios ali entre esses países, essas diversas economias. Aquele negócio, né? São os efeitos secundários das políticas tarifárias de Donald Trump. Vai aglutinando alguns grupos de países que já estavam alinhados e que agora, na ausência de uma parceria comercial tão intensa com os Estados Unidos, acabam se integrando ainda mais. É o caso do Brasil, que vendeu um volume cavalar muito grande de soja neste primeiro semestre, justamente para a China. A China deixou de comprar um pouco da soja norte-americana, que tradicionalmente é colhida no segundo semestre. Ainda havia soja a ser vendida do último semestre do ano passado para os Estados Unidos. Foi substituída, por exemplo, pela soja brasileira. Há conversas para aproximar ainda mais estes mercados. É o caso de alguns mercados no Sudeste Asiático, para quem a China vendeu mais nestes últimos 6 meses. A Índia também se aproximando. Vamos ver qual que é o objetivo principal de Donald Trump com toda essa história. Se atacar o BRICS, está fortalecendo ainda mais os laços entre estes países, né, Américo? Exato, Gabriel. E quando você fala nesse nível de tarifa, né, 50%, é praticamente para interromper de uma vez o comércio entre esses países. Então, os produtos brasileiros que têm que enfrentar uma tarifa desse tamanho têm que necessariamente procurar, primeiro, uma solução com os Estados Unidos, que não parece que está nas cartas, porque o governo americano continua não querendo discutir o que interessa, que é comércio, quer discutir política. Mesma coisa com relação à Índia, porque essa questão das tarifas secundárias são também tarifas políticas, porque a Índia negocia com a Rússia, e com esse nível de tarifa, esses países vão procurar outros mercados. E tem uma outra informação muito importante, né, Gabriel? A China continua negociando com os Estados Unidos, mas já está enfrentando tarifas altas, de 30%. Se essas tarifas subirem, ou seja, se os dois países não conseguirem chegar ali num acordo, nós vamos ter ainda mais problemas por conta desse tarifaço, por conta dessa mudança radical promovida pelo governo americano. Agora, como você lembrou, isso faz com que esses outros países acabem procurando alternativas e acabem, inclusive, tentando encontrar soluções até geopolíticas comuns. Então, os BRICS, por exemplo, eles foram formados para defender uma mudança na estrutura geopolítica de governança global, não para ser um bloco comercial. E agora eles começam a discutir a possibilidade de aumentar o comércio entre eles. Afinal de contas, são todas grandes economias e é uma alternativa quando você tem que enfrentar esse nível de tarifa. Então, é um efeito aí colateral desse impacto do tarifaço do presidente norte-americano e que também não vai agradar o Washington, obviamente, porque vai acabar reforçando um grupo que o presidente Donald Trump vê com muitas suspeitas.
Américo Martins, sempre um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Boa conversa sempre, um ótimo trabalho a ti e até uma próxima.